uma frase uma vez que dizia assim: nossas desculpas são o berço aonde Satanás nos põe para ninar. Ou seja, quanto mais desculpas damos para não fazer aquilo que é necessário ser feito, mais o inimigo da nossa alma obtém vantagem sobre nós. E hoje vamos pontuar alguns pensamentos que paralisam a nossa vida espiritual e como o inimigo se beneficia disso. E para isso nós vamos usar essa obra, esse clássico maravilhoso de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Bora pro vídeo de hoje que tá animal demais. Fala galera, tudo beleza? Tudo na paz, tranquilo? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Marcelo Santos e é sempre uma honra, um prazer e um privilégio ter cada um de vocês aqui com a gente. Se você tá chegando agora no canal, já clica aqui no botão inscrever-se, estamos quase chegando na meta aí dos 10 mil inscritos. Tem muito conteúdo bom, muito conteúdo bacana para edificar a sua vida, a sua fé. Tem podcast, tem vídeo curto, tem um monte de coisa, Clica aqui e pode aproveitar aí que tem muito conteúdo para abençoar você. E você que já é de casa, peço encarecidamente que já deixe seu like aqui, gente. Bora lá, já deixa seu like antecipadamente. Deixa seu like antecipadamente aqui para que o YouTube impulsione esse conteúdo para mais pessoas, tá? Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, deixa eu explicar para você de forma bem breve, bem resumida o que está acontecendo aqui. Eu separei 10 das melhores cartas, na minha humilde opinião, dessa obra maravilhosa de C.S. Lewis, que é um clássico, que atravessou aí gerações e tem abençoado e edificado a vida de muitas pessoas. Eu li esse livro e o impacto que ele gerou em mim foi muito grande. Eu falei, eu não vou guardar esse conteúdo só para mim, né? Eu preciso compartilhar, eu preciso passar um pouco da experiência que eu tive. Então eu separei as 10 cartas que mais falaram comigo para nós refletirmos ao longo de conteúdos como o inimigo da nossa alma trabalha para destruir a nossa fé. Esse é o terceiro vídeo da série, os demais estão todos aqui no canal, na playlist Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, tá certo? E hoje nós vamos refletir na carta de número 4. E nós vamos ver 3 ataques do inimigo na área da oração. E o último, cara, obviamente é o mais perigoso de todos e mais comum do que possamos imaginar. Você vai perceber, você vai conseguir, assim, de forma muito prática, identificar esse terceiro ataque na sua vida. Então fica aqui no vídeo que você não vai se arrepender, tá certo? Então vou ler a primeira nota aqui. Mal danado vai escrever ao seu sobrinho Vermelhinho. Lembrando que mal danado é o tio que é um diabo mais experiente, um diabo aí que já manja aí das diabices no reino das trevas. E ele vai escrever ao seu sobrinho Vermelhinho da seguinte forma. Ele diz assim, ó, meu querido Vermelindo, as sugestões amadorísticas da sua última carta me alertaram para o fato de que está mais do que na hora de eu escrever para instruí-lo sobre o doloroso tema da oração. Você poderia ter me poupado do comentário de que minhas advertências sobre as orações do humano pela mãe dele se provaram singularmente infelizes. Um sobrinho nunca deveria escrever esse tipo de coisa ao seu tio, nem um tentador iniciante ao subsecretário de um departamento. Esse fato também revela um desejo desagradável de passar adiante a responsabilidade. Você deve aprender a pagar pelos seus próprios erros. Gente, o que está acontecendo aqui? Nós sabemos que o paciente cristão que Vermelindo, o diabo mais novo, precisa destruir, se converteu. E de alguma forma ele aprendeu o princípio da oração. E muito provavelmente, mal danado, o tio já deveria ter escrito alguma coisa ao sobrinho sobre atacar o paciente na hora da oração. Mas o ataque não surgiu efeito. Então o que o Vermelindo faz? Ele coloca a culpa no tio. Ele coloca a culpa toda no seu tio, diz, não tenho nada a ver com isso, foi os seus ataques aí que não surgiram muito efeito. Mas nas próximas páginas, o tio vai reforçar o ensino, porque no entendimento dele, Vermelindo não soube executar a ordem do jeito certo. Então nós vamos ver esses ataques começando a acontecer. Lembra que são 3? Então eu te dei o contexto e agora nós vamos para o primeiro ataque. Olha só o que o mal danado vai dizer aqui. A melhor coisa, sempre que possível, é manter o paciente longe de qualquer tentativa séria,
no sentido de qualquer tipo de oração. Se o paciente for um adulto recentemente convertido ao partido do inimigo, lembrando que o inimigo aqui é Deus, como é o caso do seu homem, a melhor maneira de fazer isso é incentivando a se lembrar ou achar que está se lembrando da natureza repetitiva de suas orações na infância. Olha só que estratégia do inimigo. Usar a culpa de uma oração repetitiva para não nos deixar orar. Você já teve a impressão de estar orando e você fala, poxa, essa oração aqui é a mesma que eu fiz ontem, eu estou sempre falando as mesmas coisas, estou sempre orando as mesmas coisas, e você se sente meio que desmotivado, porque você pensa, Deus já sabe o que eu vou falar, por que eu tenho que orar, por que eu tenho que falar com Deus, por que eu tenho que me expor diante do Senhor? Quem nunca se pegou dessa forma, dessa maneira, e isso te desmotiva? Você fala, quer saber de uma coisa? Deus já sabe que eu vou orar, então eu não vou orar não. E às vezes a gente pode usar até aquele negócio, né? Ó, Senhor, a oração de hoje vai ser a mesma de ontem, então eu vou dormir aqui, o Senhor já sabe que eu vou pedir, tá tudo certo. Cara, o que Lewis está querendo nos ensinar aqui é que não há problemas em fazer orações repetitivas, desde que o seu coração esteja por inteiro nelas. Esse negócio de que eu não vou orar porque é a mesma oração de ontem, na verdade, muitas das vezes é o inimigo querendo lançar um dado na nossa mente. Orar pra quê? Não precisa, não necessita, Deus já sabe o que você vai falar, sabe esse negócio? E aí você se sente culpa. O problema de Jesus com as orações repetitivas, lá em Mateus 6, fica muito claro quando ele fala que são orações repetitivas, mas são orações vazias. Então não é o repetir, é repetir coisas vazias. Por quê? Os fariseus faziam as suas orações em praças públicas, mas eles só repetiam palavras bonitas. O coração deles não estava naquilo que eles estavam dizendo. O próprio Jesus nos deu um padrão de oração repetitivo, a oração do Pai Nosso. Se o problema estivesse na repetição, Jesus não nos daria um padrão para orarmos. O negócio é o coração que se ora. Você está inteiro, você pode orar a oração do Pai Nosso todos os dias, mas refletindo, meditando na beleza dessa oração, se colocando por inteiro, com o entendimento do que você está orando, e não só porque é uma oração bonita e tem uma frase legal que você ouviu de alguém. Essa é a oração que o Senhor não quer, uma oração repetitiva e vazia, que nós só falamos porque aprendemos. Tá certo? Então não deixe que a oração repetitiva seja um meio de te paralisar de orar, porque esse é um grande ataque do inimigo. Tá certo? Agora vamos para o próximo ataque. No próximo trecho, Maldonado tenta incentivar Mermelindo a colocar o paciente no campo da preguiça, quando o assunto é oração e devoção. Você observa que não é um ataque direto à oração, é tipo um cerco, sabe? É sempre tentando te colocar numa condição aonde você se sinta confortável, aonde você... Não é um ataque direto à oração. Olha só o que ele vai dizer aqui, na segunda nota que eu separei para vocês. Ó, um de seus poetas quem? Um cara que o paciente cristão gostava de ouvir, de ler os seus livros. Olha só, um de seus poetas, Coleridge, registrou certa vez que não orava, mexendo os lábios e pondo-se de joelhos, mas simplesmente preparava o seu espírito para amar e se entregava a uma atitude de súplica. Esse é exatamente o tipo de oração que desejamos. E como carrega uma semelhança superficial com a oração silenciosa, praticada por aqueles que estão em um nível bem avançado no serviço prestado ao inimigo, os pacientes espertos e preguiçosos poderão ser apanhados nessa armadilha durante um período bem longo de tempo. Maldonado aqui cita esse filósofo que eu fui pesquisar um pouquinho, chamado Samuel Taylor Coleridge. Ele é um poeta e filósofo inglês que acreditava que a melhor oração era um estado de espírito. Não era necessário você fazer nada, só viva. E a sua vida é uma oração. Uma vez eu vi um vídeo de um rapaz no Instagram e ele colocou assim: o que as pessoas pensam ser oração? Aí mostra alguém com as mãos levantadas falando com Deus, e mostra alguém de joelhos falando com Deus, e ele diz: isso não é oração. O que é oração de verdade? Aí mostra ele na academia, mostra ele descansando, mostra ele trabalhando, e ele diz: isso é oração.
Cara, na verdade, essa ideia é uma ideia filosófica e não bíblica. Você pode orar enquanto trabalha, enquanto estuda, enquanto descansa, mas você precisa dialogar. Você precisa falar com Deus, você precisa elevar os seus pensamentos a Deus. Então você pode orar enquanto trabalha, mas o seu trabalho não é uma oração. Você entende o que eu estou querendo dizer? E Vermelindo é orientado pelo seu tio a levar o paciente, o cristão, para esse estado, que na verdade é um estado de espírito preguiçoso. E não um estado de espírito de oração. Ah, não, eu vou fazer aqui, tudo que eu fizer é uma forma de demonstrar minha oração. Não, não. Precisamos elevar o nosso pensamento. O nosso Jesus diz, fecha a porta do teu quarto e ora, fala, conversa, dialoga com o seu Pai. Então nós não podemos cair nessas mentiras que às vezes o inimigo quer nos levar. E um trecho interessante da frase do filósofo é que se pôr de joelhos, prostrar-se não é necessário. Depende, tá? Poxa, Marcelo, eu preciso me colocar de joelhos para Deus ouvir minha oração? Não, tá? Deus vai te ouvir, Deus vai entender você, você pode falar com Deus em pé, sentado, de joelho, plantando bananeira, pendurado no ventilador. Isso é o que menos importa. Mas, todavia, entretanto, se você puder, se você não tiver nenhum tipo de limitação física para fazer isso, faça. Nós vamos ver no primeiro século da igreja, quando você lê Atos dos Apóstolos, diversas vezes os cristãos se colocando de joelho diante do Senhor, orando, clamando, buscando. Diversas vezes o apóstolo Paulo falando, por essa causa me coloquei de joelhos. Então os irmãos ajoelharam e clamaram por isso, por aquilo, por aquele outro. Então, sempre que possível, se proste, se lance. Não se ajoelha não, deita no chão mesmo. Deita no chão e ora. Fale com Deus, tá certo? Então essa é uma boa estratégia, tá? É uma boa estratégia de mal danado. Porque, ainda pensando nessa questão da preguiça da nossa carne, quando o assunto é uma vida de oração, a nossa carne é tentada, porque para orar, ainda que seja em pensamento ou em palavras, nós vamos precisar raciocinar, nós vamos precisar trazer à memória as nossas súplicas, sabe? E às vezes a nossa carne não quer isso, cara. Então não caia nessa armadilha. Tá ok? Já falamos sobre 2 ataques do inimigo que podemos usar como desculpas para não orar. E agora vamos ao terceiro e último, que para mim é o mais fácil de cairmos. Olha só essa nota que eu separei para vocês, cara. Presta atenção. Bem curtinha. Ensine-os, mal danado dizendo para Vermelindo, ensine-os a estimarem o valor de cada oração. Por seu sucesso em produzir o sentimento desejado. E nunca os deixe suspeitar de que esse tipo de sucesso ou de fracasso irá depender de estarem bem ou mal, descansados ou exaustos naquele momento. Cara, presta atenção nisso aqui. Quando o paciente persiste em oração, o paciente cristão persiste em oração, o mal danado quer que Vermelindo faça o paciente cristão julgar, avaliar, medir o valor de cada oração por seu sucesso em produzir o sentimento desejado. Como assim, Marcelo? Vou te explicar. Eu vou orar para que eu me sinta bem. Orei e não me senti bem. Minha oração foi um fracasso. Vou orar para poder ficar mais alegre. Orei e não fiquei alegre. Vou orar para que esse sentimento de tristeza, de amargura, de rancor vá embora. Orei. Não foi embora. Então minha oração foi um fracasso. E isso vai me desestimular a orar. E isso vai fazer com que eu pense, poxa, Deus não ouviu minha oração. Porque se Ele tivesse ouvido minha oração, eu estaria diferente. Eu sairia melhor dessa oração. Só que, gente, escute isso. Oração não é sobre sentimentalismo. É sobre relacionamento. Às vezes você conversa com um amigo sobre um determinado assunto que te machucou e você se sente bem. Mas às vezes você conversa com um amigo sobre um determinado assunto e por mais que a conversa foi legal, você vai conseguir continuar. Você vai continuar se sentindo mal. Por quê? Porque o problema está ali. A dor ainda está ali. E não é porque o seu amigo não te ouviu, não é porque a conversa não foi boa, é porque aquilo está te machucando.
Precisamos entender de uma vez por todas que o poder da oração está em poder orar. Se vamos ficar bem ou mal depois da oração, isso fala mais sobre nós mesmos do que sobre o efeito da oração, gente. A sua oração teve efeito, a sua oração foi ouvida, mas isso não significa que ela vai fazer algo com você que agora você vai esquecer todos os seus problemas e você vai sair daquele momento. Já viu aqueles memezinhos, ou Marcão, da galera? Tipo assim, eu entrando pro meu quarto de oração. Aí o cara entra todo muribudinho assim, né? Aí ele vai lá e ora, saindo do meu quarto de oração. Aí sai todo pompudão, todo fortão. Cara, isso daí é meme. Nem sempre isso acontece na vida real. E isso pode te estimular a orar. Mas eu tô aqui para dizer para você, cara, continue orando, porque não é sobre o que sentimos. Oramos porque queremos ter um relacionamento sincero, genuíno e íntimo com o nosso Deus e com o nosso Criador. Eu lembro de uma história muito legal. Um dia um menino chegou ao pastor e disse assim, pastor, eu vou parar de orar. Eu não quero mais saber desse negócio de oração, não. Que isso, meu filho? Mas por que você não quer orar? Ah, pastor, há um tempo atrás eu orava, eu senti um arrepio, eu chorava, eu senti uma coisa boa, uma sensação boa, e era tão gostoso, mas agora eu oro e eu não sinto nada. Então eu vou parar de orar. O pastor, com muita sabedoria, olhou para aquele menino e disse assim, então você nunca orou para ter um relacionamento. Você sempre orou para usufruir dos benefícios da oração. Você nunca orou para buscar mais intimidade com Deus. Você sempre orou por causa das sensações que Deus provocava em você. E agora Ele te tirou essas sensações para te levar a um nível maior de maturidade. Você viu aqui que tem uma parte que C.S. Lewis faz essa sacada? Ele usa, né, o mal danado para dizer assim, que quando um cristão atinge a maturidade, ele aprende a orar a todo momento, em pensamento, de forma silenciosa, mas ele está sempre orando, independente do que ele está sentindo. Então, às vezes você não vai arrepiar, às vezes você não vai chorar, às vezes você não vai entrar em um êxtase, mas sempre permaneça com uma vida de oração. Não idolatre as suas experiências. Então, primeiro ataque, nos fazer se sentir mal por estar fazendo orações repetitivas e isso nos levar a uma vida de recusa da oração. Segundo, preguiça. Terceiro, medir o efeito da nossa oração, o que ela produziu em nós. Tá certo? Lembrando que esse vídeo aqui, ele é patrocinado pelo Itepa Bible College. Olha que legal que eu quero dizer para vocês aqui. Eu faço o meu seminário, meu bacharel em teologia pelo Itepa Bible College, uma escola fantástica, com professores altamente capacitados, todos pastores, chão de igreja, homens com luz na mente, fogo no coração, que transmite uma teologia extremamente saudável. O diretor do colégio é o querido pastor Adson Belo, um homem de Deus, um profeta para essa nação, um mestre que possui uma graça maravilhosa do Senhor, e eu tenho sido muito edificado e muito abençoado através do Itepa Bible College. Então, aqui na descrição eu vou deixar o link para você entrar em contato e conferir. Tem aula presencial, tem aula à distância, assim ó, é fantástico, tá? É fantástico, tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar para mais uma pessoa, tá certo? Deus abençoe!